Como você pode aguçar a sua visão de forma natural em casa? Na maioria das vezes, começa de forma bem sutil. Talvez você esteja em um restaurante com luz fraca e se pegue afastando um pouco o cardápio para conseguir ler as entradas. Ou talvez você esteja dirigindo à noite e os postes de luz, que antes eram esferas nítidas, agora estouram em formato de estrela, criando rastros de brilho confusos. Se você tem mais de 40 anos, sabe exatamente do que estou falando. Muitas vezes, sentimos isso como uma traição, como se o nosso corpo estivesse simplesmente desistindo de nós. Mas você já se perguntou se os seus olhos talvez não estejam estragados, mas apenas exaustos e famintos? Hoje, vamos analisar maneiras de aguçar o seu foco e reduzir aquele cansaço ocular pesado e irritante em menos de 2 semanas. Ao final deste vídeo, você terá uma compreensão totalmente nova de como nutrir e treinar a sua visão de forma natural em casa. Para entender por que a sua visão fica embaçada, você precisa parar de ver o seu olho como uma câmera. O seu olho se assemelha mais a um motor biológico de alto desempenho e, como qualquer motor que funciona a todo vapor, o que os seus olhos fazem desde o momento em que você acorda, ele produz enormes quantidades de calor e resíduos. Toda vez que a luz atinge a sua retina, ocorre uma explosão química para enviar esse sinal ao seu cérebro. Essa explosão gera resíduos. Aos 20 anos, o seu corpo possui uma equipe de limpeza que elimina esses resíduos imediatamente. Mas, à medida que envelhecemos, essa equipe de limpeza fica mais lenta e os resíduos se acumulam como lixo em uma calçada da cidade. É daí que vem a visão embaçada. É o estresse oxidativo. Portanto, o primeiro passo para recuperar a sua visão não é um exercício, mas sim uma operação de limpeza interna. Isso nos leva à fonte de combustível. A maioria das pessoas pensa em cenouras e para por aí. Mas as cenouras são apenas o combustível inicial. Se você realmente quer proteger a sua visão, precisa entender o conceito dos óculos de sol internos. E se o segredo para uma visão mais nítida não estivesse em um frasco de colírio, mas sim no seu prato? Bem no fundo do seu olho, na parte de trás, encontra-se a mácula. Ela é o centro do seu campo de visão, a parte responsável por reconhecer detalhes finos, como o texto na tela de um smartphone. A mácula possui um pigmento amarelo que atua exatamente como óculos com filtro de luz azul. Ele filtra a luz de alta energia antes que ela queime os seus fotorreceptores. Quanto mais denso for esse pigmento, melhor será a sua visão. O seu corpo não consegue produzir esse pigmento sozinho. Você precisa ingeri-lo através da alimentação. Pesquisadores descobriram que certos compostos, a luteína e a zeaxantina, são os blocos de construção desse escudo protetor interno. Pense neles como os tijolos da sua muralha de defesa. Você os encontra em vegetais de folhas escuras, como espinafre e couve. Mas aqui está o erro que quase todo mundo comete. Comem esses vegetais crus ou em um smoothie sem gordura. Esses nutrientes são lipossolúveis. Se você não os consumir com gordura, eles simplesmente passarão direto pelo seu sistema digestivo e os seus olhos não receberão nada. Portanto, ao comer uma salada, você precisa daquele azeite de oliva ou do abacate. Caso contrário, estará perdendo o seu tempo. Mas uma muralha não é suficiente. Você também precisa manter a máquina lubrificada. Os fotorreceptores dos seus olhos precisam de um suprimento constante de ácidos graxos ômega 3, especialmente o DHA. A retina possui a maior concentração de DHA de todas as partes do corpo. Se você não come peixes gordurosos, como salmão, cavala ou sardinha, pelo menos 2 vezes por semana, está basicamente exigindo que o seu motor funcione sem óleo. Se você odeia peixe, um suplemento de alta qualidade à base de algas é o seu melhor amigo. Aqui não se trata apenas de saúde. Trata-se de contraste. Quando a sua retina está bem lubrificada com ácidos graxos ômega 3,
você notará que o texto preto parece mais preto e o papel branco parece mais branco. Aquela aparência desbotada começa a desaparecer. Enquanto você melhora o seu combustível, também precisa observar o ambiente no qual está instalando esse motor. Precisamos falar sobre a crise do piscar. Você sabia que pode estar retirando a umidade dos seus olhos toda vez que olha para o seu smartphone? Imagine que você está dirigindo sob uma chuva torrencial, mas os seus limpadores de para-brisa funcionam apenas uma vez por minuto. Você não conseguiria ver absolutamente nada. É exatamente isso que acontece com os seus olhos quando você usa um computador. Normalmente, as pessoas piscam cerca de 18 vezes por minuto. É um reflexo, mas estudos mostraram que a nossa taxa de piscar despenca para cerca de 4 ou 5 vezes por minuto quando olhamos fixamente para uma tela digital. Nós literalmente esquecemos de piscar. E não se trata apenas do número de piscadas, trata-se da qualidade. Quando você olha para uma tela, tende a dar meias piscadas, nas quais a sua pálpebra não desce completamente. Isso é um desastre para a sua córnea. O seu filme lacrimal é um sanduíche complexo de 3 camadas. Uma camada de muco que adere ao olho, uma camada de água para a hidratação e uma camada de óleo por cima, que impede que a água evapore. Se você não piscar completamente, essa camada de óleo não é liberada. A água evapora imediatamente e você fica com pontos secos e irritados no seu campo de visão. Então, como consertamos isso sem ter que contar obsessivamente as nossas piscadas? Você precisa mudar o ambiente de iluminação para reduzir o fator de olhar fixamente. O maior inimigo aqui é o contraste. Se a sua tela for uma fonte de luz brilhante e o seu quarto estiver escuro, os seus olhos farão hora extra. É como olhar fixamente para uma lanterna dentro de uma caverna. Você deve ajustar o brilho da sua tela ao brilho do ambiente. Se o seu escritório tiver lâmpadas fluorescentes fortes no teto, isso cria uma cintilação que o seu cérebro precisa processar constantemente, levando a leves dores de cabeça e fadiga. Desligue a iluminação do teto, se puder. Arranje uma luminária de mesa com uma lâmpada quente e suave e posicione-a de forma que a luz reflita na parede atrás do seu monitor. Isso cria uma iluminação indireta, um brilho suave que equilibra o ambiente e permite que os seus olhos relaxem, o que aumenta naturalmente a sua taxa de piscar novamente. Assim que você tiver o combustível certo e o ambiente estiver estabilizado, estará pronto para o treinamento. E sim, você pode treinar os seus olhos, mas provavelmente não da maneira que imagina. É possível realmente treinar os olhos para se manterem jovens? Ou o declínio é inevitável? No seu olho, existe um músculo chamado músculo ciliar. A sua única função é contrair o cristalino para focar em coisas próximas e relaxar para que o cristalino possa se achatar para a visão de longe. Pense nesse músculo como um elástico. Na sua juventude, esse elástico é novo e flexível. Você pode olhar para o seu smartphone, depois para uma montanha, e o foco se ajusta instantaneamente. Mas, a partir dos 40 anos, esse elástico começa a ficar rígido e perde a sua elasticidade. Isso é chamado de presbiopia, vista cansada. Embora não possamos interromper completamente o processo de envelhecimento, podemos evitar que esse elástico resseque por completo. O problema hoje em dia é que passamos 10 horas por dia travando esse músculo na posição contraída, enquanto olhamos fixamente para smartphones e monitores. Imagine segurar uma rosca bíceps por 10 horas seguidas. O seu braço teria cãibras. É exatamente isso que acontece com o seu músculo ciliar. Ocorre um espasmo de acomodação. Para aliviar esse espasmo, precisamos introduzir uma recuperação ativa. O movimento mais eficaz para isso é a alternância perto-longe, mas vamos executá-lo com precisão. Sente-se confortavelmente e segure o seu polegar a cerca de 25 centímetros do seu rosto.
Concentre-se totalmente na sua impressão digital. Tente enxergar os sulcos da pele. Você deve manter esse foco intensamente por cerca de 5 segundos. Em seguida, direcione imediatamente o seu olhar para algo do outro lado da sala, que esteja a pelo menos 6 metros de distância. Um relógio na parede ou uma árvore lá fora. Não importa, mas não apenas olhe, foque naquilo. Tente enxergar os detalhes. Você pode sentir uma leve pulsação ou um atraso enquanto os seus olhos se ajustam. Esse é o músculo liberando a tensão. Faça esse vai e vem. Polegar, parede, 10 vezes. Leva menos de 1 minuto, mas você está efetivamente fazendo flexões para o seu mecanismo de foco. Se você fizer isso diariamente, notará que o tempo necessário para a mudança de foco ficará mais curto. Essa é a sensação de que o seu sistema visual está ficando mais jovem. Mas a força não é nada sem o relaxamento. Às vezes, o sistema visual está simplesmente superestimulado para relaxar por conta própria. O nervo óptico é basicamente uma extensão direta do seu cérebro. Quando os seus olhos estão estressados, o seu cérebro também está estressado. Para quebrar esse ciclo, usamos uma técnica chamada palming, empalmar. Esse é o botão de reinicialização definitivo. Não se trata apenas de fechar os olhos, trata-se de criar uma escuridão absoluta. Esfregue as palmas das mãos vigorosamente, uma na outra, até que fiquem quentes. Gere um pouco de calor por atrito e, em seguida, coloque as mãos em forma de concha sobre os olhos fechados. O segredo aqui é não tocar as pálpebras com as palmas das mãos. A cavidade da sua mão deve formar uma pequena caverna sobre a sua órbita ocular. O calor das suas mãos penetra nos tecidos e aumenta a circulação sanguínea, enquanto a escuridão absoluta sinaliza ao nervo óptico para parar de disparar. Respire fundo, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Imagine a cor preta. Parece bobagem, mas muitas vezes, quando fechamos os olhos, ainda vemos um ruído cinza ou flashes de luz. Isso é ruído neural residual. Tente deixar esse campo o mais preto possível. Fazer isso por apenas 2 minutos pode reiniciar o seu filme lacrimal e relaxar o músculo ciliar de forma mais eficaz do que 1 hora de sono. Como bônus, agora quero lhe ensinar uma técnica chamada reinicialização periférica. Esse é o elo perdido sobre o qual quase ninguém fala, mas que é de importância crucial para qualquer pessoa que passa o dia na frente de uma tela. Uma simples mudança na forma como você percebe o espaço ao seu redor poderia reduzir instantaneamente o seu nível de estresse? A vida moderna nos força ao que os cientistas chamam de visão de túnel foveal. Estamos constantemente ampliando detalhes minúsculos, como e-mails, textos e placas de rua. Isso coloca o nosso sistema nervoso em estado de alerta máximo. Em termos evolutivos, a visão de túnel significa que você está caçando ou sendo caçado, o que libera adrenalina. Mas os nossos olhos foram projetados para funcionar em um modo panorâmico. Este exercício tem como objetivo mudar o seu cérebro do modo de alerta para o modo de percepção. Você pode fazer isso agora mesmo, enquanto assiste a este vídeo. Encontre um ponto na parede bem na sua frente. Mantenha os olhos fixos nesse ponto. Agora, quero que você, sem mover os olhos, comece a perceber o que está acontecendo nas bordas mais extremas do seu campo de visão. Você consegue ver o teto? Consegue ver o chão? Consegue ver as paredes à sua esquerda e à sua direita? Não olhe para elas. Apenas tome consciência delas. Imagine o seu campo de visão se expandindo, como a lente de uma câmera diminuindo o zoom. Tente absorver todo o ambiente de uma só vez, mantendo o seu olhar suave no centro. Se você conseguir fazer isso com sucesso, talvez sinta uma mudança física. A sua respiração ficará mais lenta e os seus ombros vão ceder. Esse é o seu sistema nervoso parasimpático entrando em ação. Ao expandir a sua percepção periférica, você está dizendo ao seu cérebro: estou seguro,
Eu consigo ver tudo. Isso é incrivelmente eficaz para reduzir o cansaço ocular, pois força o músculo ciliar a soltar aquele foco estreito e apertado. Faça isso por apenas 30 segundos, sempre que se sentir sobrecarregado na sua mesa. É uma reinicialização instantânea para o seu córtex visual. Então, aqui está o seu plano de ataque. Você não precisa virar a sua vida de cabeça para baixo da noite para o dia. Comece com os óculos de sol internos. Adicione espinafre e gorduras saudáveis ao seu jantar hoje à noite. Amanhã, no trabalho, ajuste a sua iluminação, para não ter que lutar contra o brilho. E quando você sentir aquela dor de cabeça familiar se aproximando por volta das 14 horas, não corra imediatamente para a aspirina. Faça uma pausa. Esfregue as palmas das mãos e dê aos seus olhos 2 minutos de escuridão absoluta. O seu corpo quer se curar. Ele quer ver com clareza. Você só precisa dar a ele as ferramentas para isso. Se esses insights sobre a visão natural mudaram a sua perspectiva sobre a sua saúde, por favor, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Estamos descobrindo as verdades biológicas que estavam escondidas bem diante dos nossos olhos. Vamos juntos focar em um futuro mais claro. O próximo tesouro de conhecimento será revelado em breve.